noite. Vamos fazer hoje Provérbios 19. Meu amor, você está acompanhando aqui comigo, fazendo seu devocional dia após dia. Eu tô adorando essa pegada. Vou te falar, tem dia realmente que você fala, cara, não é possível, o que eu fui inventar, Deus? Mas aí você testa a sua força, a sua garra, a sua determinação, a sua disciplina, tá entendendo? Porque assim, né, eu até tava falando com a minha discipuladora ontem, né, que às vezes a gente começa uma coisa com uma ideia, com uma cabeça, com, sabe, uma outra coisa no meio do caminho começa a acontecer, entendeu? E você vai descobrindo coisas no meio do caminho, isso é muito legal. Você tá entendendo? É um pouco do que tá rolando aqui. Você descobre coisas novas, tá? Então eu realmente espero que eu possa estar de alguma forma aí te incentivando na leitura, tá? E vamos direto aqui para alguns avisos, né? Se você já chegou aqui no dia 19, já sabe que a gente usa duas versões e que as lives elas estão ficando salvas no Rios, aqui numa abinha que tem. Depois, se você não encontrar, vai direto lá no YouTube que você vai encontrar. As que não tiverem aqui no feed vão estar lá, tá? Pulsa aí que você encontra, que você consegue, tá bom? O que mais? Gostei muito de algumas perguntas que fizeram. Depois vou ver se eu faço um compilado. Depois eu vou liberar também essas artes aqui do Primo Rico, que é bem legal, que a gente costuma falar aqui um pouquinho. E que mais? Gosto muito também dos comentários que a galera deixa. Tô achando legal esse envolvimento das pessoas com esse tipo de assunto. Tem algumas observações, algumas leituras sobre isso. Mas é basicamente isso, tá bom? Vamos direto para o texto. Abra sua King James aí no versículo, no capítulo 19, que é o seguinte. Cadê? Aqui no nosso subtítulo da King James a gente tem o pobre sábio e o rico avarento. Eu tive refletindo também num outro versículo que ficou um pouquinho solto, que é o seguinte, beleza, a gente consegue ver assim a riqueza e a pobreza de uma forma literal, né? Mas você sabe que sempre, às vezes, uma coisa pode dizer mais coisas, né? Então, assim, o pobre, ele, como é que se diz? Ele às vezes coloca o pobre como sendo uma coisa boa, entendeu? E tipo, eu lembrei qual que era o versículo. O pobre, ele suplica, né? Enquanto o rico, ele é arrogante. Não que tipo, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que não tem dinheiro. Mas às vezes a pobreza é você se colocar com essa humildade, entendeu? De tipo suplicar mesmo. E às vezes a pobreza no sentido não literal de não ter dinheiro, mas a pobreza de você entender que você precisa de algo, precisa buscar algo, entendeu? Então, você entender isso, né? E enquanto ele fala o rico, ele é arrogante, porque ele acha que já tá tudo bem, que já tá tudo ganho, que ele tá ali na riqueza dele, mas, entendeu um pouco essa história? O que ele tá falando exatamente? Qual que é a pobreza e qual que é a riqueza? Pode ser quando você se sente pobre de entendimento e de tal, você vai buscar, você vai suplicar por isso. Tá entendendo? Então, não necessariamente ele vai estar... Em alguns momentos, sim, mas em outros momentos ele vai estar falando de uma coisa mais espiritual, mais intelectual. Tá? Uma pobreza intelectual que você tem que ir atrás. Mas quando você acha que você já está super rico, você é arrogante. Entende? Bom, o que mais? Vamos então, era essa observação. Versículo 19. Ou melhor, versículo 1, provérbio 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que fala tolices. Olha que interessante. Isso aqui tem um pouco a ver sim com esse, de você ser pobre ou rico, mas aqui ele está dizendo que esse pobre é íntegro, né? Legal isso. E enquanto o insensato só fala tolices. Aqui, versículo 2. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Aqui ele coloca não ter sem a ciência. Novamente a palavra ciência pode traduzir aí como você conhecer algo, né? Ter ciência, ter conhecimento. Nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos, né? A ansiedade, você precipitar os passos, desvia-se. Aqui gosta de desvia-se do caminho, na outra versão. Isso aqui me lembra muito também um pouco da arte da guerra, né? Você calcular melhor os seus passos, ter calma, não agir de forma impulsiva. É uma meditação, né? Um exercício, é um treino. Você ter calma e respirar, às vezes,
Você está em uma situação, você tem que sair da situação, entendeu? Sai andando, respira um pouco, depois volta com a cabeça, sabe, os 15 segundos aí que às vezes você precisa para não entrar no calor dessa situação. Versículo 3. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se revela. Então aqui fala sobre a perversidade. Perversidade é um conceito amplo, complexo, entendeu? Mas é bom você entender que isso é uma coisa que é da natureza humana, que existe, entendeu? Você ter consciência, não sou eu, sou uma pessoa que não sou perversa. Não sei, às vezes a gente se coloca num lugar muito de puro, iluminado, abençoado. Não que não seja, entendeu? Mas até onde, né, você ignora completamente sua humanidade, assim, animal, digamos assim, né? Então, mas tem que ter cuidado, só de você ter consciência e trabalhar, olhar pra isso é importante, tá? Então, aqui, cadê? Olha que interessante. Aqui, na King James, ele coloca perversidade, enquanto na outra ele coloca loucura. Olha que interessante, tá vendo? Tipo, nem tinha olhado aqui, mas ele tá falando do conceito da humanidade, da própria mente, da cabeça, entendeu? Então aqui ele bota como perverso, corrompe, né? E aqui, ó, a loucura de um homem o leva ao mau caminho, e é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Olha que interessante, você, na loucura, pode ter o coração irritado perante ao Senhor. Você pode se irritar com o Senhor pela sua própria loucura. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. Tá? Versículo 4. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Interessante isso, né? Forte. Aqui, cadê? Aqui a riqueza aumenta o número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. Tá? Então aqui ele vai seguir falando sobre isso, né? De tipo, às vezes as pessoas elas se aproximam de você, ele vai falar que os ricos têm muitos amigos, né? Esse conceito. Mas o que você tem a dar? Começa a olhar para as pessoas com um olhar, tipo, não só querendo algum benefício, alguma coisa, sabe? Porque isso é meio que vendido. E você veja, isso aqui a gente tá falando na época de Salomão, né? Não mudou nada, tá? Então aqui, ó, a fortuna produz muitos amigos, ou seja, você tem alguma coisa a oferecer, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Olha que polêmica. Então, de repente, você tem um amigo lá, imagina, você ficar pobre, seu amigo vai te abandonar porque você ficou pobre. Então, ele não é seu amigo, né? Isso é simples. Aí, que mulher, versículo 5. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo. Cadê? Aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. É simples, né? Tipo, tá falando aqui em termos de justiça. Ventilar mentiras, você inventar coisas. 6. São muitos os que têm prazer em adular governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. É isso que a gente estava falando, né? Aqui, ó. O homem generoso possui muitos lisonjeiros, talvez. Todos se tornam amigos de quem dá. Simples assim. Você imagina, todo mundo vai querer ficar sugando ali a pessoa porque ela deu um benefício, né? E aí eu vou entrar aqui numa ideia que é o conceito do benefício secundário, que é bem complicado. Não, acho que eu vou... bom, já falei, vou ter que explicar. Tipo assim, às vezes você tá numa situação, você acha que tá super se beneficiando, você não sai daquela situação, tá? Porque você acha que, não, uma boquinha aqui, ou um relacionamento mais ou menos ali e tal, mas você não abre mão daquilo por uma coisa melhor, uma coisa, sabe, mais honesta, mais verdadeira, porque você acredita naquele benefício secundário, que nem é o benefício maior e verdadeiro. Você tá entendendo? Então, quais são as situações aí que você tá mantendo por conta de um benefício secundário, entendeu? Você tá no relacionamento e tipo, a pessoa te dá várias coisas, mas tipo, ela nem é tão, ela não tem tanta química com você, não tá rolando ali, mas você suporta aquela situação porque pra você é cômodo, tá bom ali, entendeu? Você tá entendendo? É um pouco disso. Enfim, versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontrará em lugar algum. Nessa ideia, cara, da pobreza aqui, eu achei que ele enfatiza muito essa ideia. Em vários versículos ele vai
trazer esse lance do pobre ser renegado e tal. E também você pode olhar com essa ótica aí daquela pessoa, de repente aquele diferentão que vai contra o sistema ali, contra a maré, contra o óbvio, entendeu? Então, será que você não vai julgar aquela pessoa? Achar que ele é... Acontece muito isso, né? O cara lá, você fala, pô, julga, pô, é doidão, tá fazendo um negócio ali, você fica, pô, nada a ver. Só que você tá num lugar comum, o cara que foi um pouquinho, tipo, daqui a pouco, e o cara tá vivendo a vida dele lá, fazendo as coisas dele, e aí depois que acontece uma coisa muito legal na vida dele, fala, nossa, tava julgando o cara lá atrás, só que ele que tava certo. Olha aí. Então, versículo 8. O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. Simples assim, tá? Que quem adquire bom senso ama sua alma, e o que observa a prudência encontra a felicidade. Seguindo. Versículo... Cadê? Vai, gente. Versículo 9. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Simples também, justiça. Você fala alguma coisa errada, você vai ser culpado e vai... Simples. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente. Mais ridículo ainda é o servo dominar o príncipe. Aqui, a nossa versão tá. Não convém ao insensato viver entre delícias. Muito menos ainda um escravo dominar o seu chefe. Eu achei bem interessante essa passagem, esse lance do escravo dominar o chefe, né, do servo dominar os príncipes. Porque assim, isso às vezes acontece. Você acha que, nossa, tô super mandando, só que o cara que tá ali servindo, ele tá te dando golpe, ele tá sendo mais malandro que você acha que você tá super abafando, mandando ele fazer as coisas, tá no alfa ali, mas você tá sendo o beta, porque, cara, isso acontece assim, de um jeito, que aí tem que chegar alguém e falar, ó, o seguinte, você tá passando de trouxa, esse cara tá aí, ó, te dando várias voltas, isso acontece, tá? Não tô inventando, não, isso acontece, tipo assim, pô, você tem um empregado, alguém que trabalha pra você, e aí, tipo, alguém vem de fora e começa a ver aquela dinâmica ali, você fala, pô, parece que o empregado ali manda bem no patrão, hein? Ele tem bastante voz e o outro abaixa. Só que o cara tá entendendo, então as pessoas é sutil, entendeu? É bem sutil essa dinâmica. Mas é importante você ficar de olho, colocar as pessoas nos lugares, às vezes, que as convém, entendeu? Você saber o seu lugar. Você saber a sua importância também, sem ser a pessoa arrogante. É delicado. Você ser uma pessoa transitável aí é complexo, tá? Mas eu espero realmente que você melhore aí, evolua sempre, esteja sempre em constante busca, conhecimento, que é isso aqui que a gente está propondo, você tá entendendo? Que é o caminho, que a gente está olhando, lendo e construindo junto aqui. Versículo 11, é o que vai para a capa hoje. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoar quem o ofende. Olha que forte isso, na outra versão. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Ai, ai, fala aí pra mim. Forte, né? Então, assim, controlar o seu gênio, e aqui ele bota dominar a sua cólera. Isso aconteceu comigo hoje, aconteceu comigo quase todo dia. Você olhar um monte que você tá nervoso, inflamado ali, só que aí você tem que ter aquela noção de falar, cara, eu estou nesse momento de pegando fogo, mas aí você tem que ir dosando, jogando, sabe, um pouquinho de água, acalmando ali, acalmando os humores, você tá entendendo? E aí é isso que ele tá falando, esse homem sensato, ele tem essa capacidade de conter esse momento, porque às vezes a pessoa entra naquele loop e fica eternamente esbravejando e dá problema, e você tá entendendo? E aí ele fala que a sua grandeza está em ser generoso e perdoar com quem o ofende. Você perdoar, ó, e por honra passar por cima de uma ofensa. Se você começar a levar tudo pro pessoal, que as pessoas... E aí tá, quando a pessoa te ofende muito, fala ali e tal, às vezes, muitas das vezes, ela tá falando dela mesma, né? Aquela história ali do Freud, né? Espelho. Então, meu amor, você só ouve, tá bom. Às vezes você pode absorver alguma coisa e pegar pra você, normal, beleza, é importante também, porque
Se a pessoa tá falando alguma coisa, você pode olhar. Mas às vezes a pessoa só tá ali destilando a raiva dela e resolvendo ali as coisas dela. E tá tudo bem. É entre o terapeuta, às vezes, né? Que você vai ter que ouvir ali só pra pessoa se aliviar e falar, ah, tá. Às vezes ofende mesmo, às vezes é com você. E aí quando a pessoa descobre o lugar ali que te pega, né? Então você tem que trabalhar isso bastante aí na sua vida. Ache um bom terapeuta, uma psicanálise, psicoterapia. Entendeu? E vai trabalhando esse seu interior, vai lendo, vai estudando, vai se aprofundando, vai se tornando uma pessoa mais, né, fina, refinada. Bom, seguindo, versículo 12. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave pela relva. Bem visual, né? Já que na outra versão ele já é mais seco. Ó, aqui, ó. Cólera do rei, rugido de leão. Favor do rei, orvalho sobre a erva. Pronto. É visual igual, mas aqui em você percebe que ele dá uma... mas é bom igual. E é isso, bondade do rei e tal. Que rei que é esse? Pode ser um rei literal, pode ser o rei e o senhor também. Ok, faz aí a sua interpretação. Você tá acompanhando comigo? Você tá... Quando tem, me fala aqui. Tipo, vai rolar a live. Você fez o estudo prévio, você vem aqui comigo, acompanha. Fala, hoje vai ter o versículo 19. Você vem acompanhando a leitura comigo. Como é que é isso? Me conta. Versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o seu pai à desgraça. E a esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Achei isso ótimo. Aqui na outra versão tá um pouquinho diferente. Um filho insensato é a desgraça do seu pai. Beleza. Aí ele coloca aqui. Ele coloca aí a esposa murmuradora e briguenta. Na outra ele coloca a mulher intrigante. Achei interessante, né? Mulher intrigante. Né? Defina. É uma goteira inesgotável. Legal, né? Que imagina, é uma coisa que é um saco sem fundo. A pessoa sempre tá querendo ali, nunca tá bom, né? A murmuradora que ele coloca aqui, que é uma... Cadê? É a murmuradora e briguenta. É uma coisa inesgotável, não acaba nunca. A briga, a contenda, o murmurar, né? É uma coisa eterna. E aqui a mulher intrigante. Legal que a pessoa que tá aqui, né? Intriga. Tem a ver com intriga, porque às vezes a gente usa a coisa intrigante que tem a ver com mistério, mas é aquela pessoa que procura intriga, né? Um contra o outro e tal. Versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Olha que interessante, completa a ideia anterior, né? E aí, novamente, esse lance da sabedoria não necessariamente está falando só da esposa, tá? Ele pode estar falando de amigos, de pessoas, de relacionamento. Mas aqui ele já está mais, né? Considera uma esposa sábia, um companheiro, uma companheira que seja, sabe? E aí ele volta naquela ideia da bênção, de você poder encontrar essa pessoa aí na sua vida, tá? Aqui na outra versão, cadê? 14. Ó, a casa e bem são herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom do Senhor. 15. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Aqui, ó, a preguiça cai no torpor e a alma indolente terá fome. Simples, né? Porque você, né, na preguiça você continua ali, não mexe muitas coisas, né? Simples. 16. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Essa questão da morte eterna, vamos falar aqui. Eu esqueci de colocar o comentário. Vai entrando aí, gente. Pode perceber que às vezes, eu não sei como é que você faz live assim e tal, tem umas questões de tipo você ir se acostumando com as pessoas entrando, você falar com as pessoas. Eu não sei se eu falo o nome da galera que tá entrando, Cristina, entendeu? Vai entrando o povo aí. Sintam-se abraçados e amados, tá? Beleza. As leis do Senhor tal. A morte eterna. A morte eterna é aquela que acabou a esperança, né? Então, que vem lá do inferno, mesmo Sheol, que a gente falou nos outros capítulos e tudo mais, tá? Mas, cadê? Quem despreza do Senhor vive mais e melhor, tá? E é isso. Não tem mais nenhuma outra observação aqui. Observa. Ó, o que observa o preceito... Ah, isso aqui é interessante, ó. O preceito. Aqui na King James ele coloca as leis do Senhor e aqui ele coloca o preceito, que eu acho interessante, que é o caminho, né? A própria palavra em si, o preceito.
Guarda a vida, quem descuida do seu proceder, né, do preceito, morrerá. Versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Olha que bacana, aqui ó. Quem se apieda do pobre, empresta ao Senhor. O Senhor, né, que restituirá o benefício. Então é isso, meu amor, você ter esse coração, né, puro ali na hora de você... Porque essas pessoas, às vezes, que são mais pobres, ou vamos usar essa palavra humilde também, você tem que ter eu, pelo menos, não é que você vai tratá-las diferente, eu trato todo mundo do mesmo jeito, entendeu? É normal, tal, você tem um pouco de noção, mas como é que é o seu tratamento com essas pessoas? Você coloca elas num lugar inferior? Pelo contrário, eu faço questão, às vezes, de colocar essas pessoas num lugar superior, que inexplicavelmente essas pessoas que não estão acostumadas, às vezes, de ter um tratamento especial, tá entendendo? Quando você trata elas de uma forma, sabe, assim, humana, atenciosa, essas pessoas, elas ficam chocadas e ficam assim, ó, que elas não estão acostumadas. Então, por mim, faz esse teste. Muda essa sua postura na vida. Começa a tratar essas pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres mesmo, que de repente não estão no mesmo lugar que você está aí na sociedade. Trata elas com, assim, com um requinte, com uma atenção, com um cuidado, que você vai ver que muda o seu dia, cara. É uma troca, assim, surreal. Você acha que você tá agradando ali, mas é aí que tá. Essa que eu sinto que pode ser essa recompensa régia aqui de Deus, entendeu? Eu sinto. Faz essa experiência e depois você me conta. Trata o pobre como se fosse, assim, a pessoa mais importante que você vai encontrar no seu dia. Você vai ver que onda. Aqui, ó, que restituirá o benefício. 18. Disciplina seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não coopere para a morte deles. Na outra versão, tem aqui, ó. Corrige teu filho enquanto há esperança. Achei legal isso. Mas não te enfureças até fazê-lo perecer. Legal, né? É isso, cara. A importância da disciplina, da educação na família. Tá? A gente falou sobre cultura e tal. Qual que é a sua posição? Qual que é a sua postura? O que você está fazendo aí para perpetuar a educação da sua família, das pessoas, você tá entendendo, que estão aí com você, literalmente, são sangue do seu sangue. Eu não falo com a minha tia, não falo com a minha mãe, não falo com, sei lá, com vó, com vô, sei lá com quem você não fala, ou tem questões aí. Você quer continuar perpetuando isso na sua vida, na sua família? O que você pode fazer sobre isso, né? Você tem disposição para isso? Mas também, se não tiver, não é inviável, leva pra terapia, coloca na oração, entendeu? Já ora, às vezes você não consegue nem superar aquela parada, entendeu? Muito duro, muito difícil, eu entendo, tudo bem, mas ora em cima disso, perdoa essa pessoa em oração. Já é bastante coisa, às vezes você não precisa estar em convívio e tal, mas ora pela pessoa, pela coisa, pelo acontecimento. Transmuta isso, sabe? Ressignifica. Você já vai ver melhor aí no seu coraçãozinho. É por você, não é nem pela pessoa, é por você, tá? 19. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Porquanto, se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Vamos ver aqui na outra versão. Essa é meio coisadinha aqui, vamos ver. O homem iracundo sofrerá um castigo. Se o libertares, aumentará a sua pena. É quase aquela ideia do fiador, entendeu? Que você tá se metendo aí com as pessoas, entendeu? Você compra o BO dela, a pessoa quer terceirizar o boleto dela ali, você compra essa ideia daquela pessoa que não tem juízo, iracundo, a pessoa, né, com gênio forte, que ele tá dizendo aqui, é a pessoa com o seu mau gênio. E aí, se você fizer isso, toda hora você vai ter que repetir, porque a pessoa, né, é mais ou menos essa história. 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. Aqui ouve os conselhos, aceita a instrução. Tu serás sábio para o futuro. Novamente, Provérbios, ele te dá um caminho, né? Ele nunca vai falar assim, pode reparar. Ele nunca falou assim, você faz isso aqui e amanhã você vai rolar. Você vai encontrar sabedoria. Não.
É tudo caminho, é tudo construção, é tudo escada, entendeu? Se você para no movimento, aí ferrou, entendeu? Então, ele vai falar, ó, parado, preguiçoso, passa fome, Então, ele te coloca nesse movimento e não te dá, é um caminho, é um processo, entendeu? Você vai passando, você vai se colocando em situações que vão te ensinar e te trazer para esse lugar aqui de exercício, tá? Cadê? Versículo 21, né? Será sempre no futuro, né? Então você faz agora, vai criando isso, construindo, porque você plantou, tem um tempo, né? Então, tanto Provérbios quanto depois Eclesiastes, coloca essa questão do tempo. O que você vai fazer com o tempo, né? Versículo 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Simples, belo, maravilhoso. Temos um aleluia aí, gente? Aqui, ó, 21. Há muitos planos no coração do homem. E aí, num outro versículo fala, ao homem foi dado o dom de planejar. Aí, é exatamente o mesmo versículo, que ele vai repetir de outra forma. Porém, mas a vontade do Senhor é a que realiza. Se não é da vontade, você pode planejar, não importa, tá? É isso. Então, essa confiança, essa consciência, essa ciência, sabedoria, entendimento, né? Você pode fazer o que você quiser, cara. Se for pra ser, será, não importa. Não importa, tá? 22. O que se espera do ser humano é o seu amor leal. Olha que bonito. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Olha que incrível, né? Imagina você ser reconhecido pelas muitas mentiras ditas. Aí o noticiário tá cheio, né, cara? Você bota o jornal aí pra tocar, liga aí, sei lá, seu canal de notícia. Você vai ver aí que o povo realmente tem muita gente que é conhecida pelas muitas mentiras ditas. Você quer ser essa pessoa? Ou você quer ficar na boa lá com ser reconhecido, ser lembrado pelos poucos recursos conquistados? Eu acho isso muito interessante. Quando você começa a pensar aí na sua família, nas pessoas que já se foram, as pessoas queridas, talvez até de mais idade. Como é que você se lembra dessas pessoas? Né? O que ficou? Nisso você já vê que só da pessoa, na minha opinião, a pessoa morreu mais velha e tal, cara, ela fez coisa ali na vida dela pra chegar e ser, né? Isso aí tem a ver com a honra, com o tempo. Lembra que a gente viu lá da coroa dos velhos e tal? Então, você vai construindo essa história, essa honra, entendeu? Vamos ser lembrados pelas coisas boas aqui, pelas lives que a gente fazia, pelo ensinamento. Você tá entendendo? É isso, é sobre isso, tá? Criar momentos bons, criar momentos, sabe, de reflexão, de alegria, tá? Versículo... cadê? 23. O temor do Senhor conduz à vida. Novamente, o temor do Senhor. Aí eu te pergunto, será que ele tá falando aqui? Já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir porque é isso. Olha essa passagem. O temor do Senhor conduz à vida. Você acha que o medo conduz à vida? Você acha que alguma coisa ruim conduz à vida? Não, conduziria à morte. Então, temor a Deus tem a ver com vida, com alegria, com prosperidade, com luz, entendeu? Quem ama sinceramente a Deus, aí ele já te diz aqui, o que é o temor a Deus? É amar sinceramente a Deus, viverá em paz e segurança. É isso, temor a Deus, tá? São muitas outras coisas, mas ele sempre vai dar uma essência ali, uma raiz profunda. E é interessante, né? Porque se você lembra lá da história aqui, da lenda, digamos, a gente não vai saber se é exatamente isso, mas conta-se, a gente acredita dessa forma, que Provérbios é justamente o que Salomão pediu pra Deus, entendeu? Então, imagina, ele tá falando aqui, ó, o seguinte, amar sinceramente a Deus, viver a paz e segurança, e Deus deu essa palavra, entendeu? Isso aqui é a palavra de Deus, literalmente, e ele tá se mostrando, tá se revelando aqui pra você, sacou? Deu pra entender isso, esse lance de Salomão e tal, que Salomão pede a sabedoria, e aí tem essa questão de Provérbios, foi o homem mais próximo, mais inteligente, mais tudo, que Deus deu a Salomão. E detalhe, você sabe que, né, o descendente de Davi, ou seja, Salomão é filho de Davi, e depois na linhagem lá, chega no Messias, né, Jesus Cristo, Yahshua HaMashiach. Enfim, mas vem daqui, olha que interessante, aqui já existe a revelação, né? E em alguns momentos a gente vê aqui em Provérbios, a gente conversou sobre isso, que já existe algumas pistas, algumas chaves aqui que direcionam e caminham
para Jesus, para o Novo Testamento, tá? Isso é para mim claríssimo. Começa a olhar para a escritura, para os livros, entendeu? Com esse olhar, já olhando que a história ela vai caminhando, vai acontecendo para chegar no Messias, na mensagem, na palavra, no verbo, que está lá em Gênesis. É aquela história de um dia lá que ficou bem complicado aqui da gente entender, mas é isso. A base é essa, tá? Tenha sempre em mente, isso aí vai mudar completamente a sua visão bíblica, tá bom? E pescando e buscando esses lugares onde ele já vem trazendo a mensagem de Jesus no Antigo Testamento, sacou? Ah, isso aqui já valeu a live. Bom, versículo 24. Deixa eu botar aqui. 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Maravilhoso, né? Totalmente visual. Imagina a pessoa o preguiçoso, bota assim, ó, aí tem tanta preguiça que não consegue nem comer. E o preguiçoso, ele não vai atrás das coisas dele, sacou? Ele morre de fome, passa fome. Ele fala isso aqui em outro lugar. 25. Aqui o preguiçoso põe a mão. Tá, 25. Açoite o rebelde zumbador e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento e ele ganhará ainda mais entendimento. Simples, né? Então, assim, se você consegue lançar repreensão, correção, que é a crítica construtiva, entendeu? E aí, para você fazer uma crítica construtiva, para você criticar alguém, você tem que ter muita autoconhecimento, entendeu? De você chegar ao ponto de falar, será que eu vou criticar e vou edificar essa pessoa? Será que eu vou ajudar essa pessoa ou só vou esculhambar ela e não vai levar a lugar nenhum? Esse seria um desajuizado na pessoa sem noção, tá? Então, você tem que ser essa pessoa, construir isso dentro de você para que você seja essa pessoa que vai fazer essas críticas construtivas, essas correções, esse lugar da docência. Eu coloquei aqui, tendo uma anotação, a docência, você ter, né, esse conhecimento para passar adiante e fazendo essa releitura, e também eternamente ser essa pessoa que, quando chegar alguém também que está num lugar ali de conhecimento, de entendimento, quando essa pessoa te trouxer isso, você vai voltar para o aluno, entendeu? Para ser esse aluno e absorver essa troca eterna. Então, espero realmente que você possa estar aí rodeado de pessoas inteligentes, sábias, que queiram caminhar com você. Então, tem que estar, sabe, buscando pessoas que querem ir para o mesmo lugar que tu, entendeu? Que vão te ajudar e acreditam no mesmo caminho. O ser humano é comunidade, sabe, blocos, a gente conquista, vocês vão se ajudar, tipo, é interessante isso, né? Joga um ser humano na selva para ver se ele consegue ficar lá um mês, morre, você não prospera, tá? Um ser humano sozinho, não, dificilmente consegue lá, mas bota 2, 3, bota 10 pessoas na floresta. Meu amor, daqui a pouco tem uma cidade ali. Então, entendeu a lógica? Para prosperar, você tem que ter pessoas unidas, fazendo, indo para um caminho, acontecendo, se unindo e caminhando. Pega essa, entendeu? Porque, beleza, agora uma onça. Bota uma onça lá, ela se vira, é outro rolê. A prosperidade do animal. Agora, o ser humano, ele tem que estar unido, acontecendo. E esse é o desafio. Esse é o superpoder e o desafio. Nossa, hoje a live tá só pedrada. Depois vocês fazem um pix pra mim, tá? Depois eu passo pra você aqui. Beleza. Versículo 26. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Eu achei isso muito bom, né? Porque é bem simples. Imagina você roubar seu pai e expulsar a mãe de casa. Só aí já acabou. E aí ele vai falar bem seco. Não poupa palavra, não. Não tem valor humano. Tenso. Eu não conheço muito essa história, mas deve ter aí, gente. Imagina você roubar seu pai e expulsar a mãe de casa. Deus está falando aqui na Provérbios que você não tem valor humano nenhum. Forte, né? Deixa eu ver como é que tá aqui na outra versão. Versículo 26. Quem maltrata seu pai, olha que interessante. Aqui ele fala rouba e na outra ele fala maltrata. E aí bota, quem expulsa sua mãe é um filho infame, de qual todos se envergonham. Aqui é até mais brando, né? Eu acho que todos se envergonham realmente. Imagina você fazer questão da honra, né? Das mentiras. Imagina você ser essa pessoa que fez isso. Você não... As pessoas vão olhar pra você e falar, meu Deus, da onde saiu essa pessoa? Você acha que essa pessoa vai ser bem querida? Não, ela vai ser um cara que vai virar aí, sei lá o quê, né? Um condenado, tá?
E aí, ele fala que envergonha, só que o outro ele já mais não tem valor humano. Olha que forte, tá? Então, eu tenho certeza que quem tá assistindo essa live aqui nem sonha em acontecer essa história aqui, né? Deus é mais. Versículo 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Simples, tá falando aqui dos, né? Simples. Cessa, meu filho, de ouvir as... Eita, é isso mesmo? Ah, não, desculpa, de cima. 27. Não, eu pulei aqui, eu fiz errado, gente, desculpa. Eu fiz 28, mas eu esqueci do 27. 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. E aí é legal, ó. Aqui, filho meu, será que é Davi falando para Salomão? Interessante, mas também pode ser, tem muitas interpretações aqui, tá? Mas é como se fosse um pai falando. Olha que legal. Filho meu, se deixas de ouvir a minha instrução, logo se afastarás dos caminhos do ensino, capazes de dar a verdadeira inteligência, tá? E esse versículo vem depois, ele fala desse lance do roubar o pai, e aqui ele coloca aqui, quem maltrata seu pai, tá? Aqui na outra tá, cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isso te servirá para te afastares da sabedoria. Ou seja, tipo, se você fechar seus ouvidos, né, sobre as minhas advertências, sobre a minha correção, sobre o meu ensino, você vai se afastar da sabedoria. E sabedoria é só sobre você ouvir, interiorizar, processar no laboratório do seu coração, entendeu? E caminhar. Isso é sabedoria. Aí você treinar, você continuar ali buscando, sempre nessa busca. Igual escovar o dente e tomar banho. Todo dia tem que fazer, não pode parar. Fazer sempre se aprimorar. É isso, o ensino é isso, a constância. Sabe, as pessoas que fazem coisas bem feitas, você imagina quanto tempo que ela não fez isso na vida dela treinando, pra estar nesse nível, no alto nível. Sabedoria é a mesma coisa. Isso aqui é o coach aí, né, da galera, livro de autoajuda, alta performance, vem daqui. Isso aqui é o livro mais profundo que tem. Você pode pegar, beleza, esse livro é muito bom, mas é daqui. Ele pode ter melhorado ali. Melhorado, sim, pega um método mais X, isso para coisas específicas, sei lá, para tecnologia, para isso, para aquilo. Mas é tudo aqui. Você quer saber como é que faz? Pega provérbio, lê do cabo a rabo, pega as lives aí e já era, tá? 28. Esse que a gente acabou de falar aqui, que eu pulei, né? Que a testemunha corrupta, zomba da justiça, e a boca do ímpio tem fome de iniquidade. Simples de entender, né? 29. Preparados estão os juízos para os rebeldes e os escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Ele completa a ideia de cima, né? Que ele tá falando sobre a justiça, sobre o conceito de justiça, né? O conceito de moral, o que é justo, o que deve ser feito, o que não, o que é condenável ou não. E ele tá falando que você, os desajuizados, rebeldes e escarnecedores terão a punição. Isso aqui é cultura, tá? É cultural. Então, tipo, é como se fosse uma lei. É popular que você trabalha com direito e tal. De onde vem as leis, de onde vem o humanamente aceitável. Porque se não tivesse isso, meu amor, aí é que tá também uma questão sociológica. Se não tivesse um ditame, uma coisa assim, mais ou menos, entendeu? Ia ser nem ser um pandemônio, uma coisa louca, entendeu? Então é bom ter essas coisas assim, porque a gente já vê tanta atrocidade se for deixar realmente na mão dos homens sem ter um caminho, assim. E aí não vou nem me aprofundar muito, porque senão você vai ficar muito nebuloso e vai fugir um pouco do assunto aqui, se entrar muito nessas partes de filosofia, de coisa humana, e vai sair dessa história aqui. Mas fica só com essa ideia, tá? Já é o suficiente pra você, tá? É isso. Versículo 29 é o último. Amanhã estaremos aqui com Provérbios 20. Eu realmente espero que você esteja nessa vibe curtindo, porque eu estou curtindo bastante. Quero seguir com essa ideia, tá me fazendo bem. Espero também que faça também bem na sua vida, tá? E me conta se tá fazendo, trazendo coisas boas aí pra você. Eu vou fazer o seguinte, porque toda hora eu tiver que parar também pra ler essas artes aqui, depois eu vou dar um jeito de disponibilizar. Mas é isso. Não vou ficar também muito atenta nisso, não. Sabe por quê? Senão você fica travado, você... tem que fazer isso, tá. Beleza, senão eu mudo de assunto. Às vezes eu faço, às vezes não, entendeu? Tá tudo bem.
Tá entendendo? Faz do melhor jeito aí, se divirta. Esse é o importante. Falava isso muito pro pessoal do Fashion Week, lá que a gente tava, surtando. Divirta-se. Tá bom? Até amanhã. Boa noite.